muita gente não vai concordar comigo, mas eu acho que o Bahia precisa de um goleiro urgente. É uma declaração polêmica, porque o Marcos Felipe foi o grande nome do jogo contra o Grêmio, mas eu confesso que para o nível que a gente esperava, né, de contratações, e que eu acho que vai ter que reforçar nessa janela, eu acho que o goleiro e camisa 9 são duas posições muito necessitadas que o Bahia certamente vai ter que se reforçar para o restante da temporada. E já que você falou sobre goleiro Preto Casagrande, tem uma notícia que dá conta que o Adriel, goleiro do Grêmio, está próximo de acertar com o Sport Clube Bahia. Esse goleiro aí, desculpa, esse goleiro na tela aí, pode acertar com o Tricolor. Jogador de 22 anos, Preto, de Ilhéus, inclusive, aqui, é baiano. Adriel Vasconcelos Ramos, ele que inclusive fez 13 jogos pelo Grêmio nesta temporada. O atleta, portanto, está muito próximo de acertar com o Bahia. A notícia a gente viu no site Globoesporte.com. Excelente goleiro, excelente contratação do Bahia. Olha aí. Né? Teve um problema pessoal lá com o Grêmio, com relação ao seu empresário, que acho que em algum momento, na hora de renovação, né, se desentendeu com os diretores. Em função disso, o Renato tirou ele do time no início da temporada, mas vinha fazendo grandes jogos, demonstrando ser um goleiro muito competente. Então, se realmente confirmar essa contratação, acho que o Bahia começa assim a caminhar para aquele grande time que se imaginou quando da assinatura da SAF. O Adriel, inclusive, foi uma informação trazida pelo Darino Senna, que nos próximos dias ele será oficializado. Cravou aí, portanto, o querido Darino Senna de que o Adriel, você traz aí boas informações, né? Aliás, uma boa opinião com relação ao Adriel. Penso a mesma coisa, Adriel está chegando, aleluia, Almiro José de Jesus Silva, aquele que é torcedor do Bahia, né? E participa aqui do canal do Black. Ô Preto, além do Adriel, tem outros atletas citados, né? Falar em citados, Léo Cittadini, um canhotinho meio campista do Atlético Paranaense, ele é mais volante assim, né? Esse daí da foto, esse jogador que eu me lembro dele no Santos, ele pode ser também contratado pelo Sport Clube Bahia, de acordo com o Antônio Neto do canal SB TV, o Bahia entende que o jogador está no mercado, mas por enquanto não existe nada avançado. Já o Globoesporte.com fala que o Bahia tem tratativas com o Léo Cittadini. Portanto, é mais um nome citado aí, Preto Casagrande. Não, eu acredito que é lógico, o Cittadini deve estar com o contrato acabando, então existe muita especulação. É claro que é um cara que tem mercado, mas acredito que o Mugni tem as características muito semelhantes ao Léo Cittadini. Ele não é nem aquele meia que chega muito pisa na área, mas pode ser utilizado como segundo, terceiro, não sabe jogar de costa. Teve uma campanha maravilhosa quando o Cap conquistou a Sul-Americana, ele era titular absoluto do time, depois perdeu espaço, mas acredito que nessa função específica, com a característica do Léo Cittadini, eu acho que o Mugni é um jogador que se assemelha muito, portanto, seria um jogador que vinha para compor elenco. Então acho que o Bahia, no caso, né? Exatamente, acho que o Bahia tem posições mais carentes que precisa se preocupar do que propriamente um meia de articulação, que o Bahia tem um Mugni, como eu te falei. Já que tem no elenco, né, Preto, características que são parecidas, como você traz aqui, eu acho que é isso, e o Mugni não é um titular, né? É uma opção no banco, então não acho que o erro. Léo Cittadini seja esse cara que venha para resolver. Eu acho que o Bahia, como eu te falei, tem posições muito mais carentes que precisa emergencialmente ter de contratações. A lateral esquerda é uma posição carente, por exemplo? Sem dúvida. Acho que o Bahia tem 3 laterais, mas que nenhum deles consegue ainda dar ao torcedor a esperança de ter um jogador do nível do Gilberto, por exemplo, do Canu, que é um zagueiro qualificado. Então precisa na lateral esquerda trazer esse cara que seja o titular absoluto, que consiga dar ao torcedor a confiança necessária para que aquele lado esquerdo ali que foi tão machucado nos últimos tempos, né, principalmente com a esperança que se criou com o Chaves, um jogador que custou muito aos cofres do Bahia e que infelizmente não conseguiu render ainda nessa temporada. E por falar em lateral esquerda, então, Preto, o Camilo Cândido, que está no Nacional do Uruguai, pode ser contratado pelo Bahia, o lateral esquerdo
de acordo com o Antônio Neto, está fechado já com o Bahia, né? Esse ano ele fez 26 jogos, deu uma assistência e marcou um gol. Ano passado foram 42 partidas, 4 gols e deu uma assistência, isso tudo pelo Nacional no Campeonato Uruguaio. Camilo Cândido tem 28 anos e é uruguaio com nacionalidade também italiana. Portanto, aí... Quantos anos? Ele tem 28. Quando uma idade dessa não é mais uma aposta, né? É. E certamente o Cadu Santoro, que trabalhou muitos anos como scout, né, na América do Sul toda, tem um conhecimento muito maior do que o nosso. Já errou uma vez no Chaves, né? Porque foi uma aposta que não deu certo, mas um jogador de 28 anos, pelos números, pelo jeito assim, não consegue jogar uma temporada toda, 46 jogos é um número grande, mas no Brasil a gente joga 70, né? 60, 70, então Aqui é loucura. é um número muito maior de jogos, mas a gente fica no aguardo aí. Sinceramente, não consigo não tenho uma opinião Sim. formada pelo jogador. A gente vai ter que esperar para poder avaliar. E precisa de que mais, Preto, na sua opinião? Tirando assim, já citou um goleiro, um volante, meio-campista. Cara, eu acho que precisa um beirada pronto. Para qual lado? Qualquer lado. Por exemplo, o Kaique é um cara que joga dos dois lados. O Biel é um cara que joga mais pela esquerda, mas se precisar, ele joga também pela direita. Então, quando o cara tem velocidade, o cara é muito bom jogador, ele se adapta nas posições. Então, acho que o Bahia precisa um jogador desse nível, que consegue jogar nas beiradas, que consegue ser jogador de desequilíbrio, né? O Bahia tem muitas apostas, o Kaique é uma, que melhorou agora nesses últimos jogos, mas ainda não é aquele Kaique que a gente espera. Então, acho que o Bahia trazendo um número 9, um beirada, um bom goleiro e talvez mais um zagueiro, aí sim pode-se dizer que o Bahia tem um time capacitado para ser aquela esperança do que o torcedor imaginou assim quando o Grupo City chegou ao clube.